Saludos, 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 hermosos, hermositas, hola, que tal? A tope? Antes de mais nada, se inscrevam, curtam, compartilhem conteúdos do nosso canal, divulguem, cliquem no sininho, dê uma força aí, dá trabalho para fazer. Vamos fazer aqui, continuar a fazer as curtinhas do carnaval. Eu irei começar com o medíocre Vélez, essa criatura indicada pelo astrólogo Guru, que agora está fazendo uma vaquinha por sonegação de impostos, e os idiotas devem estar ajudando. Vamos começar por essa pessoa que está ocupando o Ministério da Educação. Ele veio com a declaração, mais uma de suas declarações. Ele já disse que universidade é só para poucos, trata do homeschooling, nas favelas deve ficar maravilhoso, da questão da escola sem partido, sendo que a escola que eles objetivam é a partidária, a militarizada. E aqui não se trata de hino nacional, se trata de propaganda política, de lavagem cerebral, repetindo o jargãozinho do Bolsonaro na sua campanha. Então, Ricardo Vélez declarou que os professores estão muito folgados, pois trabalham no máximo com 7 ou 11 alunos por turma. Sinceramente, eu não tenho essa informação, que são 7 a 11 alunos por turma. Cria eu que eram 20 e 30, e ele quer aumentar este número para 60. A qualidade do ensino certamente piorará assaz, e é isto que interessa: fabricar modelados para o sistema, fabricar mais burros, fabricar mão de obra barata, obviamente substituindo a maioria dos servidores públicos civis por militares nas escolas públicas e privatizando faculdades públicas. Dentro dessa mesma linha, totalmente incomodado, insatisfeito, revoltado, com ódio de toda a movimentação havida no carnaval, que em apenas 2 meses de governo ele foi massacrado. Então, na segunda-feira, para criar uma cortina de fumaça em torno de tudo aquilo que estava sendo manifestado contra o mesmo, então, nessa segunda de carnaval, ele postou 3 tweets informando que pretende dar início a uma feroz campanha de perseguição na educação brasileira. Espera aí, perseguição na educação? E a liberdade de pensamento e de manifestação? E o Estado democrático de direito? Já estão enterrados faz tempo. No regime democrático não se pode perseguir instituições que não estejam fazendo nada de criminoso. Persegue-se bandidos, persegue-se corruptos, persegue-se quem se utiliza de estratégias de mensalíneos, de pedágios, caixa 2, ameaçando estudantes, professores e funcionários de escolas e universidades com, vamos pôr bastante aspas aí, uma lava-jato ideológica. Isto é totalmente antidemocrático. Não se pode impedir ninguém de pensar
e de expressar aquilo que pensa. Nós vivemos ou não em uma democracia? Ou seria a demoniocracia do capeta, do capetão? Ou seria o Estado policial? Para mim não é só Estado policial. Nós estamos em uma ditadura disfarçada, coberta por uma Constituição inócua. E não cabe em um Estado democrático de direito. Perseguição ideológica. Então, continuando nesses 3 tweets que Jair, ele pretende realmente dar início a uma feroz campanha de perseguição na educação, ameaçando estudantes, professores e funcionários de escolas e universidades, com uma lava-jato ideológica. O cara estava irado com todas as manifestações havidas no carnaval, nas escolas de samba, principalmente lá no Rio de Janeiro, com homenagens, por exemplo, a Marielle, a Mangueira, maravilhosamente falando das minorias. Isto sim é fazer política. Nem vou falar do que não existe, que é o paradoxo politicamente correto, que não existe, e nem o redundante politicamente incorreto. E o patrulhamento ideológico que assola o país. Ainda no assunto Jair, também para criar cortina de fumaça nesta terça-feira, totalmente incomodado com todas as manifestações havidas no carnaval, inclusive considerando Caetano Veloso, disse que ele não era um artista. Então, para ele, quem são os artistas? Ele disse, aliás, ele declarou mudança na legislação para que agentes de segurança pública ou não, aí entra aquele eleitor dele que matou aquele rapaz que estava indo fazer o tratamento para se livrar das drogas com o mata-leão. Ele disse que os agentes públicos ou não usem da letalidade para defender a população. Que população é essa? Ponto de interrogação. Com certeza, os que não pensam como ele ou como eles não fazem parte dessa população, tem que ser mortos. Mudando de assunto, o ministro Bento Albuquerque é um almirante, só dá fardinha no governo, declarou lá no Canadá que o rompimento da barragem em Brumadinho foi obra do acaso, foi obra do destino. E que horror que ela se deu logo no início do governo de Bolsonaro. Brasil sem Brasil. Os que representam, aspas, coma o Brasil, dilapidando, destruindo, pisando e lameando, acabando, sufocando com o Brasil e, obviamente, seu povo. Nessa mesma linha, além de abrir para mineradoras, obviamente, privadas, a atividade de pesquisa em nosso solo e subsolo relacionada a minerais nucleares. Obviamente, serão todos os outros minerais. Uma notícia muito reveladora do perfil que não muda, seja a que interesses você serve. Então, o fundo bilionário privado criado pela Lava Jato com os recursos da Petrobras, digamos uma espécie de caixa 2 dessa com a Força-Tarefa de Curitiba, o que se pretende fazer com esta dinheirama?
Pretende se criar uma fundação, ONGs, associações, institutos, OCIPs, blá, 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 blá. Tudo isso é bastante suspeito. Então, pretende-se criar uma fundação para administrar um fundo bilionário. Oba! Mais um viés para o enriquecimento, para o locupletamento ilícito. E este fundo vai ser alimentado por multas, por indenizações, por delações premiadas, apuradas nas operações. Serão milhões, milhões e milhões e milhões de reais por ano. Pior, esse projeto, que vai se tornar real, nasceu de um acordo entre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e o Ministério Público. Vem cá, o Ministério Público, ele não tem atribuição nenhuma para tal, muito menos para definir destino de gastos públicos. Metade da quantia vai para esta honesta ONG, que já tem 2,5 bilhões entregues pela Petrobras, a Procuradoria do Paraná. Imagina quanto já lucraram só de investimentos dessa quantia. E por que tomar dinheiro da Petrobras se ela não corrompeu? Ela, a Petrobras, saiu no prejuízo. Os corruptos roubaram a Petrobras. E mesmo ela tendo sido roubada, ela ainda tem que entregar 2,5 bilhões para a Procuradoria do Paraná. Já a outra metade vai para umas pessoinhas bem, como digamos, bem necessitadas, ou seja, para o ressarcimento dos investidores que buscarem a compensação na justiça. Aquele povo que vive de renda, sabe? Esses recursos têm origem em corrupção e devem ser devolvidos ao Tesouro, devem ser devolvidos à população, na melhoria da saúde, na melhoria da infraestrutura, na melhoria da educação, na melhoria da segurança. Como a gente já tem falado, os tais, aspas, novatos, já adotam a velha política nas negociações do Congresso. Uma planilha de cargos federais de segundo e terceiro escalões foi distribuída entre os congressistas e só foi rebatizada pelo Onyx como Banco de Talentos. Moscou se manifestou com relação à declaração dessa coisa ruim, pior que ruim, que é o John Bolton, sobre a doutrina Monroe. Declarou que isso é um insulto a toda a América Latina. E por último, viu-se escancaradamente, com a saída do Lula do velório de seu neto, um agente da Polícia Federal, que também esteve lá fazendo a segurança do Bolsonaro no dia da posse, junto ao carro e em outros locais. Então, este senhor, agente da Polícia Federal, ele estava ostentando insígnia da SWAT de Miami. Nós temos os nossos símbolos, as nossas insígnias, o nosso hino. Isso só vem mostrar o servilismo, a vassalagem do Brasil em relação aos Estados Unidos. Essa gente deve ser muito infeliz por ter nascido no Brasil, por estar no Brasil.
e ver com esse povinho, com essa gentalha. E não lá nos Estados Unidos, lambendo o vaso sanitário do Trump. Entonces, existo, hermosos e hermosas. Depois continuamos com outras notícias. E agora vamos procurar outros assuntos, menos políticos, mais filosóficos, mais para reflexão, porque a gente entende que isso também é muito importante. Entonces, existo. Agur. A ver.